Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Rodrigo aqui de Física. Vamos hoje tratar de um assunto muito importante para os vestibulares, para o Enem, para os concursos, que é o tema vetores. Né? A gente vai falar aqui, vai abordar aqui vetores. Vamos falar, definir o que é um vetor, né? E vamos falar sobre adição de vetores, subtração de vetores, produto de um número real por um vetor e componentes de um vetor, certo? Então seria isso. Mas primeiro vamos aqui à definição do que é uma grandeza vetorial para a gente entender melhor aqui. Mas antes de falar o que é a grandeza vetorial, é necessário compreender também, e antes de definir um vetor, a questão do que é uma grandeza escalar. Então vamos lá então, primeiro explicar o que é uma grandeza escalar. A grandeza escalar fica perfeitamente definida quando dela se conhece o valor numérico e a correspondente unidade. Aí exemplos: volume, massa, temperatura e energia. Assim, quando você fala, por exemplo, a temperatura está a 26 graus Celsius. Então já fica definido. Não pede uma direção em nenhum sentido. Diferente de você falar assim, existe uma força de 50 newtons. É necessário algo mais, né? Do tipo, essa força está em que direção ou em que sentido? Quando há essa pergunta, né? Essa necessidade de saber a direção e o sentido, aí isso quer dizer que é uma grandeza vetorial. Então, as grandezas escalares não pedem direção nem sentido, tá bom? Agora, a grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade, necessita de direção e sentido para ser definida. Aí vem aqui alguns exemplos: a velocidade, que é uma grandeza vetorial, aceleração, força, impulso e quantidade de movimento. Então, as grandezas físicas são divididas entre escalares e vetoriais. Nesse caso aqui, o nosso foco é o vetor, beleza? Então vamos definir então, vetor é um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. Então tem que ter essas três coisas aqui, módulo, direção e sentido, certo? Então vamos lá, o primeiro caso, né, a adição de vetor. Então tem aqui a soma vetorial, VS de soma vetorial entre o vetor 1 e 2, olha só. Vai ser o vetor VS, ó. Olha aqui a representação, tá vendo? Então isso é a soma vetorial. A soma vetorial de V1 com V2, lembrando que tá vendo, ó, tem essa setinha aqui em cima, ó, indicando que é uma soma vetorial. Agora a subtração vetorial, olha só. A gente chama de VD, vetor diferença, olha aqui, ó. V2 menos V1, tá vendo aqui, ó, V2 menos V1, tá aqui, tá vendo, ó, a diferença, tá aqui, ó, VD de vetor diferença é igual a V2 menos V1. Então, isso aqui é a forma geométrica, né, vamos dizer assim, né, da diferença vetorial, beleza? Aqui tem um outro exemplo, né, aqui, ó, V1 e V2, aí aqui. O importante perceber a questão desse sinal aqui, esse sinal positivo ou negativo, ele está relacionado com a ponta da seta, tá? Quando você inverte o sentido do vetor, você inverte o sinal, ok? Agora, esse caso aqui é um caso mais fácil, que é o produto de um número real por um vetor. Olha só, tem um vetor A, tá vendo? Que o tamanho dele, o módulo dele é 3 quadradinhos, tá vendo? Se eu multipliquei por 2, vai virar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Aí, ó. Eu multipliquei por 2 o vetor A, tá vendo? Ele virou 6, ó. Ele era 3, tinha 3 quadradinhos o módulo dele, tá vendo? Virou 6, ó. Agora a questão, tá vendo? Que eu tinha falado do sinal, olha aqui. Aqui o vetor C, ó,
menos, tá vendo? Negativo, olha aqui a ponta da seta, tá vendo? Ó? Inverteu, ó, por causa do sinal. Você vê que eles têm o mesmo módulo, tá vendo? Ó? O módulo é o tamanho do vetor, ó. Eles têm o mesmo módulo. Mas repara que, ó, a ponta da seta, tá vendo? É o contrário, ó. Então um é positivo, tá vendo? E o outro é negativo. Então, você vê que a gente muda, o vetor tem o mesmo módulo, mas tem sentidos contrários. Então são vetores que têm diferença, tá vendo? Eles podem estar na mesma direção, ter o mesmo módulo, mas tem o que? Sentidos contrários. E por último, a questão das componentes de um vetor. Olha só, se você tem um vetor que está inclinado, você vai ter a componente x, né, e a componente y. Nesse caso aqui, a gente está indicando só a componente x, né? Aí olha só, aqui eu tenho nesse caso, aqui eu vou ter 4 situações importantes sobre as componentes de um vetor, ó. Aqui a componente de V na direção x, tá vendo? Então tranquilo. Vai ficar módulo de V cosseno θ. Isso aqui é a relação trigonométrica aqui dentro, né? Só fazer. Aqui é simétrico, tá vendo? Só que mudou o sinal, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui está orientado para um lado, a ponta da seta, aqui está o contrário, ó. Então, se aqui é positivo, aqui é negativo, ó. Aqui nesse caso aqui, o vetor está paralelo, tá vendo? Ó? V tá paralelo à componente, ó. Então vai ser a mesma coisa, ó. Então Vx vai ser o módulo de V. Não tem inclinação, né? E aqui é um caso interessante, que aqui é perpendicular. Toda vez que for perpendicular, a componente vai ter que ser, a direção x vai ter que ser zero. Beleza? Então é isso aí, vetores. Espero que tenha entendido. Forte abraço e bons estudos.